Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui resolver a lista que eu passei. E daí eu peço assim, desculpas aí pelo improviso aqui dos papéis e tal. Mas vamos tentar aqui da melhor forma possível, tá? Então, a questão número 1 diz assim: uma empresa selecionou um total de 54 notas fiscais durante um dia e obteve o seguinte quadro. Então acompanhe aqui comigo no quadro. Primeira classe, né, que nós temos são consumo de notas de 0 a 50, foram 10 notas. A segunda classe é de 50 a 100, foram 28 notas. De 3 a... Perdão, terceira classe de 100 a 150 foram 12. De 150 a 200 foram 2. De 200 a 250 foi uma. E de 250 a 300 também uma. Vejam que a amplitude de cada classe é 50, certo? Por que eu estou falando disso? Porque olha só, a questão ela pede o valor da média, moda e mediana. Então, ele dá ali as opções, né? Então, respectivamente, eu tenho média, moda e mediana, né? Então, eu tenho aí, numa questão só, o conteúdo daquela aula passada todinha, tá? Então, por onde vamos começar? Vamos começar aí pela média, tá? Observando que aqui eu tenho o intervalo com classe, certo? Então, a fórmula que eu vou utilizar é essa. A média é o somatório, né, da média da classe vezes a frequência, dividido pelo somatório da frequência. Tá? Olhando para a tabela que foi passada, ela só deu isso. Deu a classe e deu as notas. Mas não fala de frequência. O que é frequência? Frequência é quantidade, tá, gente? Então, eu tenho aqui as notas 10, 28, 14, 2. Isso é frequência. Tá? Então, indica o que esse 10? Que foram 10 notas de 0 a 50. Então, isso é o FI. Então, isso é a frequência. Tá? E aí eu tenho aqui do lado, eu construí uma nova tabelinha para colocar as informações da média de cada classe. Tá? Então, lembrando que o x contra c é média e c é da classe. Então, se eu olhar do 0 até o 50, a média aí, se eu pegar 0 mais 50 e dividir por 2, vai dar 25, é a metade, tá? O valor do meio ali. Então, a primeira é 25. Se eu pegar a metade entre 50 e 100, é 75. Se eu pegar a metade entre 100 e 150, tá? 125. Vejam que esses valores vai de 50 em 50, tá? Então, o valor mediano, a metade, a média aí, ó, entre 150 e 200 é 175. A metade ali, meio do caminho, entre 250 e 200, 225. A metade ali, o valor mediano, entre 250 e 300, é 275, tá? Agora, eu preciso fazer a outra parte da tabela, que é, aqui eu coloquei o contrário, tá? Porque pode acontecer isso, e não tem problema, que é a multiplicação da média da classe vezes a frequência. Então, eu vou colocar um segundo celular aqui pra gente fazer essa continha, tá? Então, vejam. Eu tenho aqui, na primeira classe, 10 e 25, frequência e média de classe. Então, eu vou fazer 10 vezes 25, 250, certo? Agora eu vou pro próximo, 28 vezes 75, 2100. Então, vou colocar lá 2100. A outra, 12 vezes 125, 1500. A outra, 2 vezes 175, 350.
próxima. Não precisa, né? 1 vezes 225 vai dar 225. 1 vezes 275 também dá 275. E agora, lá na fórmula, eu preciso do somatório da frequência e o somatório disso aqui tudo. Então vamos lá, vamos somar as notas. 10 mais 28 mais 12 mais 2 mais 1 mais 4 tem que dar 54 notas fiscais, tá? Então, aqui na minha fórmula, eu já sei que esse de baixo aqui, ó, é 54. Aqui em cima eu tenho o somatório da frequência multiplicada pela média de cada classe. Então, a média de cada classe multiplicada pela frequência são esses valores. Eu vou somar tudo isso. Então, vamos aqui para a calculadora. 250 vezes 2.100. Opa, é mais. 250 mais 2.100 mais 1.500 mais 350 mais 225 mais 275. Esse somatório deu 4.700, tá? Essa soma aqui, ó, 4.700. Então, vindo aqui para a fórmula, esse somatório, essa continha que foi feita. Então, eu vou substituir ali e vou colocar 4.700. Agora, eu vou fazer a divisão. 4.700 dividido por 54. Esse valor, essa média, vai dar 87,03. Então, olhando para as alternativas que foi dada para vocês da média, tá? Lembrando que aqui quando fala respectivamente, está dizendo que primeiro é média, moda e mediana. Então, nas alternativas é média, moda e mediana. Então, como aqui deu 87,03, ainda não eliminei nenhuma, porque todas elas dão o mesmo valor, certo? Então, aqui pode ser tanto a A, quanto a B, quanto a C, quanto a D, tá? Não eliminei nada. Também, se você olhar, a moda está sendo 75, né? Porque eu também não eliminei nada. Então, assim, vai dar o mesmo valor. A gente vai calcular o cálculo de moda também. Então, o que vai me ajudar, então, para chegar no resultado? Eu vou calcular todos, né? Mas você está percebendo que o que vai definir o resultado correto seria a última, né? Que é a mediana. E lembrar da moda, a moda com intervalos de classe, eu vou olhar aqui na tabela e vou identificar o valor modal, né? Quando eu digo valor modal, eu vou procurar aquele valor que tem mais frequência. Então, se nós olharmos aqui, o que tem mais frequência é essa segunda classe. Eu vou colocar uma setinha desse lado aqui. Então, o que tem mais frequência é a segunda classe. E aí, para calcular a moda, ela é feito o seguinte. A moda, com intervalo de classe, eu pego o limite inferior, vou somar com o limite superior e vou dividir por 2. Vou tirar uma média. Qual é esse limite inferior e superior? O limite dessa classe, certo? 150. Essa conta já foi feita, o resultado dela está ali na frente, mas vamos calcular aqui. Quando eu pego 100, somo com 50, mudei a ordem aqui porque não sei nem porquê. Quando eu divido por 2, o resultado vai dar 75. Veja que esse resultado é a média da classe, tá? Então, olha só, quando eu identifico a classe modal, que é aquela classe que tem mais valores, é só apenas eu pegar a média da classe, que é 75, tá? Então aqui, como eu estava dizendo, ainda não consegui eliminar nenhuma, porque todas elas diz ali a resposta que são comuns, né? Agora eu preciso chegar então na solução pela mediana. Pela mediana,
Vejam, aqui está a nossa formulazinha bonita. Eu tenho o limite inferior da classe modal, mais o somatório da frequência dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe modal, vezes a amplitude de classe, dividido pela frequência da classe modal, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso encontrar aqui, ó, o limite inferior. Mas como é que eu vou chegar nesse limite inferior se eu tenho 6 classes, eu não sei qual é a classe modal, né? Eu vou olhar para o somatório da frequência dividido por 2. Se nós olharmos aqui, essa soma já foi feita, né? Se eu somar todas as notas fiscais, que eu já sei que vai dar 54, e quando eu pegar 54 e dividir por 2, esse valor vai dar 27, certo? Então, peraí, deu 27. Significa o quê? Que a minha mediana vai estar em 27 elementos. Se olhar para as notas, eu posso pensar naquela questão de frequência acumulada. Eu não coloquei a tabelinha dela aqui, tá? Mas eu poderia criar aqui do lado, tá? Para resolver, não tem problema eu colocar a frequência acumulada aqui, ó. Frequência acumulada. E aí, olha só. A primeira frequência é 10, tá? A segunda frequência é 10 mais 28, que daria 38. A outra frequência, deixa eu só dar um foco. A outra frequência é 12 mais 38, daria 50. E aí, teria outra que dá 52, a outra 53 e essa 54. Veja que como o somatório da frequência dividido por 2 deu 27, eu tenho 27 elementos. Se olhar para a frequência acumulada, eu tenho 10, certo? Até aqui eu tenho 10 notas. E até aqui eu tenho 38. Vejam, o 27 está na segunda classe, tá? Veja que é a mesma classe da mediana. O 27 está aqui, ó, nessa classe, tá? Por que está nessa classe? Porque até aqui eu só tenho 10 notas. Se eu precisar pegar a 27ª nota, ela vai estar nesse grupo. Então eu vou botar mais uma setinha aqui só para identificar os lados que eu quero trabalhar com a segunda classe. Então a segunda classe aqui ó, é importante para a gente aqui. Então, olhando para a segunda classe, olha, eu quero o limite inferior dessa classe. Nós chamamos ela de classe modal, tá? Então, eu tenho aqui o limite inferior, 50. Tá? Então, eu tenho aqui, substituindo, 50 mais o somatório da frequência dividido por 2. Foi aquela continha que fizemos. 57 dividido por 2. Perdão, 54 dividido por 2. Deu 27. Então, substituindo aqui, eu tenho 27. Menos a frequência acumulada anterior. Certo? Espera aí. Essa frequência da segunda classe é 38. A acumulada anterior a ela é 10. Beleza? Então aqui menos 10 vezes a amplitude. Qual é a amplitude? Se você olhar aqui, ó, de um para o outro, está indo de 50 em 50 em todas as classes. Então a minha amplitude é 50. Isso dividido pela frequência acumulada, certo? Daquela classe. Aí olhando a tabela aí, vocês conseguem enxergar qual é o valor? Então vejam. Falei frequência acumulada mais a frequência, tá? Perdão. Então a frequência aqui, ó, 28. Então, 28, que é a frequência daquela classe. Agora vamos para as contas. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, 27 menos 10. Depois eu vou multiplicar por 50, depois eu vou dividir por 28 e depois eu mexo com esse 50 aqui. Então ficaria assim: 50 mais, olha lá, 27 menos 10, 17. Esse resultado
vezes 50, tá? E isso dividido por 28. Então vamos aqui ao nosso salarzinho. 17 vezes 50 dividido por 28. Deu 30,35. Então, olha, eu tenho 50 mais o resultado dessa conta aqui todinho, ó, deu 30,35. Logo, mais 50, o resultado é 80,35. Olhando nas questões para marcar, eu tenho 8,03, não é, porque a minha resposta é 80. Não é 803, não é 0,803, e aqui eu tenho a mais próxima, 8,3. Então a resposta certa, letra D, tá bom? Questão 2. Tendo dúvida, tá, gente? Vocês mandam lá no fórum, tá bom? Que a gente tenta sanar mais um pouquinho. Ou aqui até mesmo nos comentários aqui do vídeo. Questão 2. Um empregado perdeu uma das 10 notas de compra que ele tinha sido feita na hora de um encerramento, né? O valor médio dessas notas foi 7,20. E as outras 9 notas tinham os seguintes valores: 4,80, 7,10, 7,90, 9,55, 4,45, 5,72, 7,54, 8,34, 9,70. Qual é o valor da nota que ele perdeu? Tá. Pessoal, mas na aula você só disse calcular a média. Mas vejam, se eu fosse calcular uma média, seria a média é igual ao somatório das notas, no caso ali, né? Dividido pela quantidade. Se eu for inventar de fazer uma substituição, eu colocaria aqui no N o total de notas, que é 10, o somatório de todas as notas, tá? Aqui ele não fala qual é o somatório dessas notas, mas como ele diz média, ele já está me dizendo qual é o somatório, tá? Então, por exemplo, se eu sei que foram 10 notas, olha só, uma continha básica aqui. 7,20 foi a média. Eu tinha um valor que eu não conheço, tá? E sei que eu dividi por 10, tá? Porque eu somei tantas coisas que foram 10. E se eu fizer uma multiplicação cruzada aqui, ó, eu tenho que x é 72. Significa o quê? Que 72 é o valor de todas as notas juntas, tá? Então, se eu descobrir, se eu tiver que somar todas as notas que sobrou e ver quanto falta, eu vou chegar ao valor da nota perdida. Então, por exemplo, a primeira nota foi 4,80. A segunda foi 7,10. A outra, 7,90. A outra nota foi 9,55. A outra nota, 4,45. A outra nota, 5,72. A outra nota, 7,54. A outra nota, 8,34. E a outra nota, 9,70. Logo, todas essas notas aqui, ó, que ele ainda tem de posse, tá? Vai dar 65,1. Se eu sei que todas elas juntas era 72, ao fazer essa continha de subtração aqui, ó, 72 menos 65,1. Vou fazer essa conta aqui. Eu vou descobrir que a nota que falta é 6,90, tá? Então a nota perdida aí foi no valor de 6,90. Tá, e como é que eu faço os cálculos aqui? O cálculo aqui é muito simples. Eu colocaria aqui a média, que é 7,2, que é essa mesma conta que fizemos, ó. 7,2
Aqui eu vou colocar o total de notas, que é 10, tá? E aqui o somatório, né? Esse somatório seria o seguinte, seria somar todas essas notas aqui que ele já tem de posse, que daria 65,1 mais a nota perdida. Aqui eu vou chamar ela de X. Não, já fez um X, ali vou botar um Y. Tá? E aí fazer uma continha de multiplicação cruzada. Passava isso para cá, né? Daria 72. Vejam que a mesma conta foi feita ali. Aqui ficaria 65,1 mais Y. Aí passando esse aqui para o outro lado, veja que é a mesma conta. Tá? Então eu tenho 72 menos 65,1, que é 6,90. Vejam que tem questões que a gente pode ir para uma forma mais lógica, fugir de um padrão e fugir do caso da regra de fazer uma conta, né? Aqui eu garanto que ficava um pouco mais difícil eu pensar nessa forma, mas pensando ela distribuída, talvez fique mais fácil vocês compreenderem, beleza? Qualquer coisa também, tô lá no fórum, tá? Ou aqui mesmo nos comentários. A questão 3 diz o seguinte: a tabela apresenta a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em um certo mês. Determine o salário médio desses empregados neste mês. Tá? Então aqui eu tenho o número de classes, são 4 classes, pessoas que recebem de 1.000 até 5.000. Tá? A frequência, eu tenho quem recebe de 1.000 a 2.000 são 20 pessoas, de 2.000 a 3.000, 18 e assim sucessivamente. A questão é que a gente descubra qual é o salário médio. Então eu quero tirar uma média dos salários. Então eu já tenho aqui a frequência e preciso saber a média da frequência vezes a própria frequência. Aqui eu esqueci de colocar o XC, né? Que é a média da classe. Então aqui, ó. 2.000 mais 1.000 dá 3. 3 dividido por 2, 1.500. Em outras palavras, a metade do meio do caminho ali. Então aqui, 3 mais 2 dá 5. 5 dividido por 2, 2.500. Aqui, 3.000 mais 4.000, 7.000. Dividido por 2, dá 3.500. 3.500. Aqui dá 9.000. Ao dividir por 2, dá 4.500. Agora eu preciso somar tudo isso aqui, ó. 4.500 mais 3.500 mais 2.500 mais 1.500, tá? Então vamos lá. 1.500 mais 2.500 mais 3.500 mais 4.500. Deu 12.000. Esse é o somatório. Preciso somar isso não, gente. Perdão. Então aqui, ó. 20 vezes 1.500. 30.000. 18 vezes 2.500 dá 45.000. 9 vezes 3.500 dá 31.500. 4.500 vezes 3 deu 13.500. Agora eu vou somar tudo, tá? 13.500 mais 31.500 mais 45 mais 30.000. Deu 120.000. Também os somatórios das frequências. Seu exercício forneceu, ele disse que foi 50. Se o exercício não falar, eu vou pegar lá 20 mais 18 mais 9 mais 3. Faltou 9. 50, tá? Então, a frequência é 50. Para calcular
a média, então a média, ela vai ser o somatório disso aqui, então 120 mil, dividido por 50. Não coloquei a fórmula, mas a fórmula é o somatório da média da classe vezes a frequência dividido pelo somatório da frequência. Então aqui, ó, corta 0, 12.000 dividido por 5. Dá 2.400. Então a média de salário, 2.400. Beleza? Questão 4 diz assim: as áreas em metros quadrados de 15 terrenos são. Aí tem aqui 15 lotes, tá a sua área aí. Que determine a moda. Lembrar que moda é o que mais se repete. Então, observando aqui, eu tenho 320. 1, 2, 3. Certo? Então, a moda é 320. Eu preciso encontrar a mediana. Tá? Um pouquinho mais rápido aqui. Mediana. Para encontrar a mediana, é colocar isso em ordem crescente. Tá? Então, vamos lá. O menor valor, se eu estiver olhando aqui, é o 260. Então, 260. Eu vou riscar aqui para não perder ele. Depois de 260, eu tenho 280, 270. Então, 270. Depois de 270, tem 280. Eu vou riscar também. Eu aconselho fazer isso, ir riscando, que se sobrar algum que você não colocou, vai sobrar ali, vai aparecer na lista. Se você riscar todos, sou todo mundo, beleza? Depois de 280, eu tenho 288. Depois de 288, eu tenho 290 duas vezes. Tá? Então, 290 duas vezes. Agora eu tenho o 300. Depois do 300 eu tenho 302. Depois do 302 eu tenho 308. E o professor aqui esqueceu de botar o 298. Tá vendo que é a importância de estar arriscando? Então eu vou colocar bem aqui em cima o 298. Depois do 308. Cadê 308? Arrisquei. Eu tenho 312. E por último nada. 315 e por último o 322 vezes. 3 vezes. Vejam. Aqui eu estaria observando que o 320 apareceu 3 vezes. E para cá, somente 290 duas. E mais nenhuma, né? Então, a minha moda, por ordem crescente, é o 320. Tá bom? Tá dizendo ali. Agora, qual é a mediana? Tá, eu tenho 15 valores. Se eu tenho 15 valores e colocar numa reta ali, a metade, tá bem no meio, é o número 8. Então, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque esse aqui tá do lado, e esse aqui, ó. Esse é o oitavo termo. Veja que antes dele eu tenho 7 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois dele eu também tenho mais 7 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a mediana é 300. Beleza? O valor que está no meio daquela distribuição. Agora eu preciso da média. Então, na média, a gente vai somar os valores, tá? Então, seguindo lá na distribuição. 302 mais 308 mais 300 mais 290 mais 298
mais 320, mais 260, mais 270, mais 315, mais 320, mais 290, mais 312, mais 280, mais 288, mais 320. Veja que essa soma deu 473. Então, a média é o somatório, tá? Desses valores, dividido por N, que é o total de valores. Então, o somatório foi 4.173 e o total de valores foram 15. Então, ao dividir isso por 15, eu vou encontrar aí que a média é 278,2, tá? Esse é o valor da média. Beleza? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo. Em breve tem essa segunda parte, né? E aí depois eu tenho a terceira parte, que são as separatrizes, que é percentil, decil e quartil, tá? Aí depois disso vai ter também exercícios que eu vou postar e as atividades, tá bom? Então até mais.